Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de aproveitar neste dia de hoje e compartilhar com a igreja um texto muito conhecido, porém muito atual, Principalmente nesse momento de epidemia que o mundo está passando. Seria importante nesse momento a gente refletir um pouco, sobre compartilhar, sobre dividir, sobre estar junto, presente, ao lado do nosso próximo. Eu queria compartilhar com vocês um texto para a gente refletir nesse dia de hoje. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, os versos 10 até o verso 17. Diz o texto: Ao regressar, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede as multidões, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dá-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Meus amados irmãos, esse texto é muito importante para esse momento atual que o Brasil e o mundo está atravessando. Observe que Cristo sempre foi seguido pela grande multidão. Muitos seguiam Jesus por alguns interesses financeiros, religiosos, outros até pelo alimento, pela cura. E observe que Lucas descreve num momento tão crítico da vida dessa multidão faminta, que não é muito diferente dos dias atuais. E de repente, diante daquele quadro, aparentemente, eu diria, sem solução, porque uma multidão de 5.000 pessoas, como dá alimento àquela multidão faminta, triste, cabisbaixa? Cristo chama os seus discípulos e a ordem de Cristo, o imperativo de Cristo era: dá-lhe vós de comer. Nesse texto me parece um certo egocentrismo, um certo partidarismo dos discípulos. Eles olham para o mestre e dizem assim: o que nós temos aqui, Senhor, só dá para a gente comer, não dá para essa multidão. E a ordem de Cristo é: dá-lhe vós de comer. Meus amados irmãos, nesse momento tão difícil que o nosso país está atravessando, esse é o momento da igreja unir as suas forças, acolher, dividir, trazer para dentro de si a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Nós, nesse momento tão difícil que nosso país está atravessando, não podemos delegar a responsabilidade somente às autoridades do nosso país, somente aos governos, seja municipal, estadual ou federal. É responsabilidade da igreja nesse momento estender as mãos, abrir as portas dos seus templos e acolher os necessitados. Imperativo de Cristo, a ordem de Cristo foi: dá-lhe vós de comer. Nesse momento que nós estamos vendo milhares de pessoas desempregadas, passando fome, passando dificuldade, doentes, é missão da igreja nesse momento acolher essas pessoas, estender as mãos, curar essas pessoas, prover o alimento, prover o sustento dessas pessoas. Não podemos, nesse momento, fazer como os discípulos fizeram, pensar somente em seu grupo menor. Não. É missão da igreja nesse momento acolher a todos, estender as mãos. E quando Cristo ordenou os discípulos, eles acreditaram, eles creram. Eles poderiam ter dito: como o Senhor vai fazer isso? O Senhor disse:
Organize grupos de 50 pessoas aí. Eles não questionaram, eles obedeceram à ordem de Cristo. E o milagre aconteceu. Meus amados irmãos, esse é o momento da gente ouvir a voz de Deus. Esse é o momento da igreja unir as mãos. Esse não é o momento da igreja segregar, não. É o momento da igreja abraçar todos. E o resultado foram que todos foram alimentados. Porque se uniram, deram as mãos e o milagre aconteceu. A igreja, meus amados irmãos, nesse momento de luta e dificuldade, ela precisa se unir, ela precisa acolher, ela precisa amar, ela precisa abrir a porta para todos, porque o milagre Cristo irá fazer. Então, meus amados, que Deus abençoe, que essa pequena reflexão possa chegar ao coração de cada irmão. Creia, meu amado irmão, creia, obedeça, porque o milagre, quem vai operar é o nosso Mestre. Saiba disso. O Senhor ordenou e o milagre Ele fará. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.